se você está doente, você deve fazer duas coisas simples. Se é católico, ir ao médico. Jesus, a igreja, é a favor dos médicos e da medicina. São Lucas, evangelista, era médico. E se a doença é grave, você deve também pedir ao seu pároco a unção dos doentes. Jesus deixou um sacramento para ajudar os doentes. Então, aí, esse é o lugar que você deve... Não é um sacramento de despedida, né? Não, porque infelizmente... Como geralmente as pessoas tratam. Infelizmente, até, não sei se cá no Brasil, mas lá em Portugal, se chamava a extrema unção. Então, hoje, e ainda acontece lá em Portugal, as pessoas não chamam o padre para dar a unção dos doentes, porque pensam, o padre vai assustar, é uma sentença de morte. Se o senhor vier, todo mundo vai começar a comprar blusa preta. Então, agora coisas bonitas. Não é um sacramento para os moribundos apenas. É um sacramento para os que estão doentes. Obviamente, a igreja ensina que não é para os que estão com resfriado. É uma doença grave, mas não é necessariamente uma doença de morte em próximos dias, nas próximas horas. Obviamente que está com uma doença muito grave, mais motivos tem. Mas eu posso dar testemunho de casos de curas pela unção dos doentes. Agora, há um ano atrás, partilho aqui um testemunho, que penso que nunca dei. Tem um vizinho meu, eu mudei de casa, fui viver com meu pai. O culto já deu uma passada por lá, vocês são bem-vindos. Hoje, vou passar o endereço depois. Cadê? Então, um dos meus vizinhos tem alguns problemas de saúde e teve umas complicações, foi na UTI, que teve um problema, eu penso que de bactéria, de pneumonia, alguma coisa assim, que os pulmões deles começaram a ficar com líquido, já estava bem entubado e já quase não conseguia respirar porque estavam tão cheios que depois já não tem modo de oxigenar o sangue. E sempre na UTI. E ligaram da UTI para avisar a mãe dele. A médica ligou para avisar que se prepare. Ele já tinha tomado, penso, 2 ou 3 antibióticos e o quadro não melhorava. Então avisaram a mãe dele que provavelmente ele se prepare, que ele não vai passar desta noite. A mãe dele, que é minha amiga, uma viúva, uma piedosa viúva, uma mulher simples do campo, e minha vizinha, e então ficou destroçada. E os vizinhos começou chorando, porque ela é uma viúva e aquele é o único filho que está com ela. Então, ela já está sozinha, o filho é doente, mas se Deus levar o filho dela, ela vai ficar sozinha mesmo. E enfim, é esse o quadro. E então, o outro vizinho, amigo meu, veio, padre, ela está mal, se chama Rosa, a dona Rosa está mal, o senhor venha rápido, não sei, faça alguma coisa, né? Então eu cheguei e disse, vamos rezar o terço juntos agora? Rezamos o terço na rua. Ela não conseguiu rezar bem porque, quer dizer, a notícia foi uma bomba, né? Ela estava sempre visitando ele no hospital, mas quando veio a notícia foi... E ela não conseguiu rezar muito, estava lá ao pé de nós, sentada. Terminamos o terço, eu me levantei na direção do hospital, que era como uns 50 quilômetros, e dei a bênção de Jesus. Jesus, cura o meu irmão, dei a bênção de Jesus, e disse a ela, amanhã de manhã eu vou com a senhora, no meu carro, no hospital, para dar a unção dos doentes para ele.
E nós fomos. E nesse dia, no carro, eu pedi a ela, quer rezar o terço por ele? E ela já estava um pouco melhor do que no outro dia, rezou, mas também com dificuldade. Não deve ter dormido, ela estava bastante mal. Chegamos no hospital, fomos na UTI, tem que vestir a farda, touca azul, e fomos para dentro da UTI, e ele estava lá na zona das máquinas, né? Deixaram aproximar-nos. Ele estava lúcido ainda, consciente, abriu os olhos, e ela olhou para ele e disseram algumas coisas entre eles, e eu vi que ela ficou mais animada logo. Quer dizer, pelas expressões dela, pela reação, mas ele estava muito mal, quase não tinha força para falar, né? E eu cheguei e disse o nome dele, não vou dizer, pois vocês conhecem ele quando chegarem lá à minha casa. E disse, senhor, vamos pôr Abel, senhor Abel, o senhor quer receber a unção dos doentes? Porque ele não era muito de igreja, de confissão, de missa. O senhor quer receber a unção dos doentes? Quero, padre. Então, eu lhe peço que faça agora um ato de contrição no seu coração. E ele ficou em silêncio e começou chorando. E eu rezei, eu dei o sacramento para ele, da unção dos doentes. E tivemos um pouquinho mais, saímos, começamos a tirar as proteções, e ela me contou. Ele hoje estava um pouco melhor do que no outro dia que eu vim cá. E pronto, houve ali uma centelha de esperança. E a ideia é, depois, quando nós rezamos o texto, ele estava no fundo do fundo do fundo. Então, parece que depois da bênção, já começou melhorando, né? A coisa foi que, passado poucos dias, uma semana, ele estava fora da UTI, eu fiz anos, e ele veio nos meus anos.